Buenos hermanos, hermanas, hermanes, meu nome é Roberto Simões, site Eu Contemporâneo, a gente está no curso de Política e Yoga. A gente parte agora para o nosso terceiro personagem, que é Epicuro. É o primeiro hippie grego, o que vai fundar então comunidades. A grande concepção de Epicuro para a política é, muito ao contrário de Aristóteles e Platão, é se afastar da sociedade. Então ele vai compor uma concepção educativa e política do pensador helenístico que significou um rompimento com esses clássicos gregos como Aristóteles e Platão, que viam então na polis o grande local para a formação do cidadão. E do cidadão aqui é grego, tá certo? Todo mundo fora da polis era selvagem, era bárbaro, né? Então alguém iria se edificar mesmo na virtude de um cidadão morando na polis. E Epicuro vai contra esse rolê, ele forma uma comunidade, ele forma o que ele chama de Jardim das Delícias, uma comunidade numa quinta onde ele ganha um pedaço de terra e vai começar a chamar os amigos, né? Os alunos deles então participa da escola filosófica de Epicuro, vivendo nessa pequena propriedade, né? Então os frequentadores da sua escola devem se afastar da vida pública e das atividades ligadas à política. E essa é uma das características fundamentais, né, do pensamento e do processo filosófico de Epicuro. Ele foi marcado por profundas transformações na decadência da polis grega. Então, a democracia enquanto sistema político, na implantação da monarquia de Alexandre, vai fazer com que, então, Epicuro rompa com isso e fala assim, cara, não vamos viver nesse rolê louco, nós vamos montar nosso próprio rolê, a nossa forma de viver o mundo nos jardins das delícias, né, ou Macedônia. Então, assim, tais mudanças colocaram em crise os principais ideais formativos da sociedade grega clássica e oportunizou o desenvolvimento de outras concepções da filosofia. Então, aquele ideal no qual Aristóteles e Platão queriam retomar, sobretudo Aristóteles, né, vai ser visto por Epicuro de uma forma absolutamente singular e única. Afastando-se, não ele mostrando o ideal do que era, ou do que deveria ser, e do que está sendo agora para mostrar a diferença. O Epicuro pega o beco e vai fundar a sua própria forma de pensar. Então, no momento em que o quadro tradicional da cidade grega se extingue diante de um império cujas decisões escapam à crítica, né, como deliberação de seus súditos, Epicuro se acha então confinado à teoria pura e ele vai então perceber que a filosofia é muito mais praxis do que teoria. Não que Platão e Aristóteles pensassem diferente, mas ele tenta realmente implantar e não ficar só atrás de uma escrivaninha pensando que seria o mundo ideal. E aí ele vai depender dele, né, para essa situação aconteça. Então ele vai permitir que na escola dele escravos, párias, mulheres, isso é absolutamente uma revolução para a filosofia da época, né? Nesse cenário de profundas transformações sociais onde a Grécia vive, o homem grego livre emergiu em uma profunda crise, porque ele começa a ser contrastado com novas formas de vida e teve que encontrar outras referências para dar sentido à sua existência. Então, enquanto Platão e Aristóteles falam assim, não, cara, tão perdido, ó, é esse aqui, me segue, não vamos nos perder. Epicuro segue o beco e vai montar uma outra forma de viver e não fica nesse mundo ideal, mas realmente na praxis vai constituir isso nessa sua quinta, nessa sua escola filosófica, mas é um jardim, é uma propriedade, é uma comunidade. Por isso, os pensadores desse período de crise na Grécia ocuparam o problema da vida infeliz, né, que se encontrava entre os homens gregos livres e elaboram reflexões filosóficas indicando o caminho para a vida feliz, e Epicuro é mais um deles. A filosofia, então, se apresenta em Epicuro agora como uma
proteção contra a destruição do homem e das mulheres, de todos, na sua função de cidadão. A ideia, então, já concebida aí da modernidade, ou seja, o homem precisa se sujeitar, se transformar em sujeito, não só indivíduo, para que ele tenha uma vida feliz. Enquanto Platão e Aristóteles vai estratificar toda a sociedade, colocar cada um no seu lugar, Epicuro vai fazer um outro rolê e vai trazer a galera para a comunidade, para um pequeno feudo não, né? É uma brincadeira. Num pequeno espaço, numa comunidade, para viver então de uma forma feliz com os outros, a amizade. A felicidade está no domínio sobre sua própria alma, que escapa do mundo e que liberta o contingente, consegue atingir um estado de indiferença. Esse é o grande rolê de Epicuro. Você exercitar o que ele chama de ataraxia, ou indiferença, ou apatia para os outros, né? Onde nada pode o atingir. Para você que é do yoga, tipo, é uma ideia de pratyahara constante, tá ligado? Assim, os estímulos externos, eles vão te atingir, mas você se torna apático a eles. E apático não significa alguém sem compaixão, mas ele percebe que a felicidade, a tristeza, a melancolia são estados. Então ele tem que treinar a ataraxia, treinar essa apatia perante aos sentimentos no qual ele traz. Para você que é do yoga, isso não é tão incomum, é mais ou menos isso, se a gente pode pensar, a ideia de Purusha, né? Purusha, então, um espelho, um diamante, um vidro límpido, que só é colorido pelas impressões do mundo através do corpo, dos sentidos e blá blá blá. E então você desenvolve uma espécie de uma ataraxia também no yoga. Você não se vê triste, você não é alegre, você está sendo. Epicuro tem mais ou menos essa forma de pegar o rolê, tudo em vistas da vida feliz. Então, em vez de você, como Platão e Aristóteles, ter uma vida regrada, certinha, para um fim último, Epicuro é mais pé no chão, é mais imanente, fala assim, não, cara, vamos viver o agora, a gente não sabe o que vai acontecer depois, e agora a melhor forma é nós não sermos afetados pelos estímulos externos e exercitar essa ataraxia. Então, com essas mudanças, né, formou-se um novo cenário territorial, econômico, político, né, cultural aí na Grécia, ou no mundo antigo, cujo resultado foi a constituição de uma cosmópolis. Né? A polis deixa de ser um ambiente apenas grego e começa a ser visitado e vivido por outras formas de ver o mundo. E aí se torna uma cosmópolis. Né? Um vasto sistema político, uma monarquia de cunho universalista que uniu sob o mesmo cetro o Ocidente e o Oriente, por causa de Alexandre, e converteu a Grécia em apenas mais uma província dentre as demais de um vasto império. Isso é uma grande mudança para os gregos da época, que se sentiam então não centro do mundo e nem centro da Europa, porque a Europa não existia no tempo da Grécia. Você entende o que quer dizer? França, Inglaterra, Portugal não existia, era meio que dominado pelos mouros, Portugal ainda. Mas a ideia de ser um grande fonte de conhecimento, né? E com a expansão do império, a Grécia acaba sendo mais um ponto numa monarquia, né? Num vasto império. E isso começa a abalar um pouco a forma de ver-se do próprio grego. Essa nova composição marcou então a destruição definitiva da polis tradicional grega, e a polis vai se transformando em cosmopolita, né? Indiferente. E aí Epicuro faz o quê? Vaza, brother. Ele vaza da polis e vai fundar a sua própria comunidade. Muito parecido com o mundo moderno hoje, de uma certa forma, está antecipando, né? Com isso, a diferença entre o homem grego e o bárbaro tendeu a ser relativizada, colocando em xeque as teses de Platão, Aristóteles e outros, né, que defendiam a superioridade natural dos gregos em relação a outros povos. Essas teses de superioridade dos helenos, né, em relação aos bárbaros, pode ser verificado nas seguintes palavras, por exemplo, de Eurípides. O heleno tem o direito, o heleno é o grego, né? Tem o direito de comandar o bárbaro. Os bárbaros são todos escravos, salvo um só.
A partir do momento em que as conquistas de Alexandre foram se efetivando, ele implementou medidas que promoviam a miscigenação cultural entre os diversos territórios e povos. É claro que para um grego da época isso era uma aberração. Para a gente brasileiro, a gente começa a pensar por que ele ficou tão puto com isso, né? Por que os gregos ficaram tão putos? Por que, cara? Começou a vir. Mas a gente brasileiro, que foi miscigenado desde sempre, né? A gente, quem somos nós, se nós tirarmos da nossa composição cultural o português, o holandês, o espanhol, o indígena, o autóctone aqui do Brasil e os africanos, né, de diversas etnias, diversas línguas. A gente não sabe quem nós somos, né? Nós somos esse conjunto de encontros. Então nós somos justamente quem os gregos estavam ficando mais putos, se a gente for coloca na dimensão do tempo, né? Nós brasileiros somos quem os gregos chamavam de bárbaros. Não sei se você pegou o rolê ainda, né? Então, contrapondo-se às filosofias tradicionais que buscavam soluções utópicas, como Aristóteles e Platão, para a crise, a reflexão filosófica desse período converteu-se em uma fonte espiritual que iluminava as consciências, né? E ajudava o homem grego livre a viver, lhe ensinava como ser livre diante das adversidades econômicas, políticas e em curso irreversíveis, né? Então, em vez de pensar um mundo utópico, ideal, Epicuro vai vazar de lá e não vai pensar como seria a melhor sociedade cosmopolita. Ele vai montar a sua própria comunidade. As escolas clássicas, de certa forma, reforçavam essa divisão social que existia na Grécia desse período, permitindo que somente os bem-nascidos, os gregos livres, tivessem acesso à educação mais elaborada, enquanto os demais ficavam privados da mesma e da participação nas decisões políticas. Na contramão dessa postura e conforme a sociedade fora se modificando, Epicuro propôs um modelo de escola totalmente diferente, né? A comunidade escola era aberta a todos para que dela se dispusesse a participar sem restrição de nacionalidade, sexo e riqueza. Então o que ele fez? Cara, tá todo mundo vivendo ali na polis. Em vez de tentar unificar aquilo ali todo, eu falei o seguinte: eu vou captar quem quiser, vem, que eu vou ensinar uma boa forma de viver, a vida que vale a pena ser vivida. Então era dentro da comunidade, da propriedade de Epicuro. A ideia então era multiplicar essas várias comunidades, né? Bastava saber ler, a escola acolhia todo e qualquer ser humano, independente de ser isto ou aquilo, no caso das mulheres, ser cortesã ou ser prostituta, por ser esse ser não constituía nelas em seu ser essencial, ele entendia. No entanto, a comunidade tinha lá sua ortodoxia e constituía-se uma comunidade quase religiosa, mas não com uma seita. Então, o epicurismo teve a finalidade, num mundo dilacerado, onde ele vivia pela guerra civil e enlouquecido pela superstição, porque eram várias formas de crer, então o grego entendia isso como superstição, a dele não, né? Mas todas as formas de crer era superstição e a dele não, era religiosa. De fazer a humanidade voltar à felicidade, essa era a ideia. Tipo Torre de Babel, né? Seu principal pensamento era o de uma sociedade feliz de basear-se na amizade. Esse era o grande forte. O primeiro, ataraxia, o segundo, amizade. Quer dizer, num acordo mútuo para não infligir nenhum sobre a injustiça e não na justiça. Isto é, uma constituição ideada por um legislador e imposta por sanções. Então, entenda o rolê aqui. O principal pensamento, né, da sociedade que em Epicuro, feliz, deve basear-se na amizade e quer dizer num acordo mútuo para não infligir nem sobre injustiças e não na justiça. Mais uma constituição ideada pela aquela galera. Cada aquela galera ali vai montar a sua forma de ver o mundo. Nessa escola, Epicuro também acolhia pessoas de diversas classes sociais, como escravos, né? Estrangeiros, mulheres e pobres. Algo absolutamente novo naquela estrutura. E ele então trazia e que estavam dispostos a ouvir seus ensinamentos e que traziam uma nova visão de mundo, de homem e de sociedade. O jardim, assim como era conhecido das delícias, não era um lugar de ociosidade, mas de treinamento para os que iriam a outros lugares semear suas ideias epicuristas. Ali se formavam pregadores e forjavam-se missionários, por isso que falou que era quase uma religião. Se a academia e o liceu de Platão e Aristóteles se caracterizavam pela teoria, e como já lhe adiantei, isto é, pela especulação,
o jardim visava a vida cotidiana, concreta e prática. Por isso a filosofia não é um divertimento, um luxo de professores, mas um exercício espiritual para o espírito e um trabalho sobre o mais urgente dos problemas, ou seja, ser feliz, a eudaimonia. Então, ele vai pregar aqui 4 regras, o tetrafármaco, ou 4 fármacos, 4 remédios, olha só. Epicuro diz: aquele que é plenamente feliz e imortal não tem preocupações, nem perturba os outros, não é afetado pela cólera ou pelo favor, pois tudo isto é próprio à fraqueza. Então, o primeiro mandamento: aquele que é plenamente feliz não tem preocupações nem perturba os outros. Aí vem o primeiro grande fármaco, que é a ataraxia. Se tornar indiferente a seus sentimentos, ideias, emoções e os problemas do mundo em si. Olha que viagem. 2. A morte nada é para nós, com efeito aquilo que está decomposto é insensível e a insensibilidade é um nada para nós. Ou seja, se há vida ou não depois da morte, foda-se. A morte nada é para nós, com efeito aquilo que está em decomposição não tem sensibilidade. Se não tem sensibilidade, não é nada para nós. Segundo fármaco. Terceiro, remédio para ser um epicurista, ou encontrar a eudaimonia em Epicuro, o limite da amplitude do prazer é a supressão de tudo que provoca dor. Onde estiver o prazer, e durante o tempo que ele ali permanecer, não haverá lugar para a dor corporal ou sofrimento mental, juntos ou separados. Ou seja, o terceiro fármaco é se afastar de tudo que provoca dor ou suprimir isso em você. E o quarto, a dor contínua não dura longamente na carne. A que é extrema permanece por pouco tempo. A que ultrapassa um pouco o prazer corporal não persiste por muitos dias. Quando as doenças que se prolongam, elas permitem à carne sentir mais prazer do que dor. Parece meio maso, né? Mas a ideia, sadomaso, mas a ideia é que você fique indiferente à dor, porque ela vai passar, tudo é passageiro. É esse o rolê do quarto, tá ligado? E os 4 remédios, então, devem estar sempre à mão. Da divindade não precisa ter medo, esse é um mandamento, ali, vamos dizer assim, ou seja, os deuses são indiferentes a nós. Eles, se existem, eles estão num outro patamar e estão cagando pra gente aqui embaixo. O segundo, não há dor na morte, que é insensibilidade à morte. E esta não é nada para nós, Então, o terceiro, o ruim é fácil de suportar, mesmo na doença a dor tem um limite. E o resumo do quarto é, o bom é fácil de realizar, a ausência de dor e prazer são possíveis até certos limites. Então, qual que é o rolê todo de Epicuro até aqui? O ideal político de Epicuro apresenta de uma forma particularmente contraditória, pois criticava os ideais da educação clássica helenística com preocupações universalistas. Ele já percebe, cara, não dá para imprimir o mesmo tipo de educação para toda essa galera diferente que está chegando agora. A cidade virou cosmopolita. Então as várias crenças não dá para ser encaixada em todas as categorias aí que Platão e Aristóteles pensava, né? E o segundo, na contramão de Platão e Aristóteles, elitistas, por assim dizer, Epicuro ou aristocratas, Epicuro propõe o total afastamento das questões mundanas e conclamou o recolhimento e a interioridade que considerava o essencial para uma vida feliz, portanto, levava todo mundo para viver em comunidade. E ali os problemas iam ser resolvidos arte a parte, pessoa por pessoa, problema a pessoa, levando sempre em conta os 4 fármacos aqui no qual ele vai estipular, né? Aquele que é plenamente feliz e imortal, Deus, não tem preocupações, nem perturba os outros. Não é afetado pela cólera ou pelo favor, pois tudo é própria fraqueza. Esse é o primeiro rolê, ou seja, foda-se Deus. Esse é o primeiro fármaco dele. O segundo, a morte não é nada para nós. Por quê? Porque a morte com efeito é um decomposto, e um decomposto é insensível. Se é insensível, é um nada para nós, porque nós vivemos na sensibilidade, não na metafísica, mas na fisicalidade. Terceiro, o limite da amplitude do prazer é a supressão de tudo que provoca dor. Então, prazer é só quando você não sente dor, esse é o rolê. Onde estiver o prazer durante o tempo que ele ali permanecer, não haverá lugar para a dor corporal ou sofrimento mental. E o quarto, a dor contínua não dura para sempre.
Ou seja, o ruim é fácil suportar, porque mesmo na doença a dor tem um limite. São os 4 fármacos para você viver de uma forma epicurista, ou seja, da ataraxia, a busca da eudaimonia pela indiferença ao mundo e à dor. Essa é a apresentação, então, do nosso terceiro personagem, Epicuro, e a gente vai caminhando, então, na apresentação dos nossos próximos personagens. A gente vai entrar em mais 3, os contratualistas, né? Que é Hobbes, Montesquieu e Locke. Forte abraço e a gente espera na próxima aula.